Eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. A gente está na série do Apocalipse. Apocalipse capítulo 18. A gente está se aproximando já do fim do livro do Apocalipse. É um livro muito difícil de interpretação. É um livro cheio de símbolos que dificulta muitas vezes a compreensão do texto, a compreensão da mensagem, a compreensão daquilo que Deus quer transmitir para nós. Mas é possível, meus irmãos, olharmos para o texto do Apocalipse e compreendermos o que Deus tem a nos revelar nesse texto. Uma coisa tremenda e abundante que a gente vê em todo o livro do Apocalipse é a mensagem que Deus é soberano. É a mensagem que Deus tem o controle da história. É a mensagem que todas as coisas estão debaixo do seu domínio. É a mensagem que mostra que, embora pareça que o mal esteja prevalecendo no mundo, mas no final, quem vence é o Cordeiro, quem vence é a igreja, quem vence é Deus. O livro do Apocalipse foi escrito exatamente por isso, para trazer esperança à igreja, para mostrar para a igreja que estamos no mundo há aflições, no mundo há dificuldades, no mundo somos perseguidos, no mundo há dores, há sofrimento, há morte, há tristeza, há enfermidade, mas nada dessas coisas tem a última palavra. A última palavra é do nosso Deus. E quando a gente vai se aproximando então para o final do Apocalipse, a gente percebe que os inimigos de Deus vão caindo um a um. O texto do Apocalipse nos revela os inimigos de Deus ao longo da história, e quando a gente se aproxima do fim, a gente percebe que esses inimigos vão sendo derrotados e eles vão caindo. E Apocalipse capítulo 18, ele vai trazer esta mensagem para nós, a mensagem da queda da Babilônia. A Babilônia não é apenas uma cidade, poderia ser, aqui no contexto, poderia ser na mente de João ou na mente da igreja primitiva, um símbolo para Roma, como poderia muito bem ser o símbolo da Babilônia de Nabucodonosor, ou poderia ser um símbolo de todos os sistemas que se levantam contra Deus, porque Babilônia aqui no texto é mais do que uma cidade, mas é um símbolo de um sistema pecaminoso, um símbolo de um sistema de idolatria que vai conduzindo o ser humano para distante de Deus, seguindo então a maldade e a perversidade do seu próprio coração. É um sistema que se volta contra Deus. Portanto, a Babilônia aqui não é uma cidade. Quando a gente olhou para o capítulo 17, a gente viu que Babilônia foi chamada de meretriz. E meretriz justamente para contrastar com a noiva de Cristo. Se Cristo tem uma noiva, é a igreja, há uma prostituta. Então, que a Bíblia traz essa imagem de alguém que está contra Deus, que não é a esposa de Cristo. Assim também a imagem de uma cidade faz esse contraste com a Nova Jerusalém, com a cidade celestial. Então a cidade aqui é um símbolo do mundo, é um símbolo de um sistema pecaminoso, é um símbolo de um sistema idólatra, é um símbolo de um sistema mundano que é contra Deus. E o texto vai mostrar para nós que este sistema ele vai cair. O capítulo 18 a gente pode dividir em 4 partes, 4 anúncios. O texto traz anúncios para nós. O primeiro anúncio é o anúncio da queda, a queda da Babilônia. Isso a gente vai encontrar do verso de 1 a 3. Mas a gente, se continuar o texto, a gente vai ver que do verso de número 4 a 8 há um anúncio da separação. Ou seja, há um anúncio do que a igreja deve fazer, como a igreja deve viver neste mundo corrompido que luta contra Deus. Há um anúncio que exige da igreja, um comunicado que exige a igreja ter uma postura diferente. Mas, se a gente olhar, versículo 9 a 19, há um anúncio da lamentação do ímpio, da lamentação daqueles que se voltaram contra Deus e agora estão sofrendo o juízo de Deus. E do verso 20 em diante até o verso 24, há um anúncio de júbilo e de vitória.
Enquanto o ímpio lamenta na terra, a igreja que hoje e que estará na glória com Cristo, por conta da perseguição, por conta de ter sido fiel a Deus, fiel a Cristo, e passaram da vida para a morte, eles estão aqui jubilosos, adorando e louvando a Deus, porque Deus é fiel e está cumprindo a sua palavra de juízo. Muito bem, essa então é a estrutura e a divisão do texto, e a gente vai então meditar nessas 4 partes, nesses 4 anúncios. Mas antes eu quero orar com os irmãos. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por tua palavra. Que a tua palavra, ó Deus, alcance os nossos corações. Que a tua palavra edifique, nos traga esperança, confiança e certeza que o mal não prosperará, mas que o Senhor é o vencedor de tudo isso. E o Senhor está conduzindo todas as coisas para a tua glória, para um fim glorioso também para a igreja. Ó Deus, no mundo somos perseguidos e afligidos, mas nós sabemos, ó Deus, que estamos guardados por Ti e nada pode nos separar do Teu amor. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua igreja que permanece fiel ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelos irmãos e pelas irmãs que dia após dia têm buscado viver para o Senhor. Tem buscado, ó Deus, conhecer o Senhor na palavra, que tem buscado ser fiel à Tua palavra, a viver pela palavra, a proclamar a Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado nesse tempo de tanta dificuldade, ó Deus, um tempo de tantas más notícias. Ó Deus, que possamos encontrar refrigério na Tua palavra, Senhor. Por favor, ó Deus, fala conosco mais uma vez. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Como eu disse, o primeiro anúncio desse texto é o anúncio da queda da Babilônia. Isso está no verso 1 ao versículo 3, diz assim a palavra. Depois disso, vi um outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. Ele bradou com voz poderosa: caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Então veja, aqui há um anúncio da queda da Babilônia. E o texto vai descrever a Babilônia com palavras que demonstram a pecaminosidade desta cidade, a pecaminosidade desse sistema caído. O texto vai dizer que eles se tornaram habitação de demônios. Se a igreja de Cristo é a habitação do Espírito Santo, o sistema pecaminoso, o sistema mundano, é habitado por demônios. O texto ele é muito forte, mas para demonstrar que o mundo jaz do maligno, como diz o evangelista João na sua primeira carta, ele diz que o mundo jaz do maligno, o que significa que o mundo está morto no maligno, o sistema mundano já está morto no maligno. Então, aqui nas palavras de João, ele vê este sistema sendo habitado pelos inimigos de Deus. Eles não pertencem a Deus, eles são perversos, eles são maus, são demoníacos. Mas o texto ainda usa a expressão demonstrando que há um símbolo aqui de toda ave impura e detestável. E a gente sabe, quando a gente olha para o Antigo Testamento, que Deus estabelece quais são os animais que são puros diante dele, naquela linguagem cerimonial, daqueles sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento. Então João está apenas tomando emprestado um símbolo ou uma imagem de algo que é detestável, algo que é impuro, algo que não serve para culto a Deus,
E ele está dizendo que esse sistema também é habitado por essas coisas. Mas ainda o texto diz que há muita prostituição. As nações, os reis da terra se prostituem. Então, nessa cidade, nesse sistema, o texto mostra que há muita luxúria, muito excesso de riqueza. O texto então mostra que esse sistema mundano é um sistema que não tem nada a ver com Deus. Isso nos faz refletir. Por quê? Porque muitas vezes, e até mesmo a gente olha para a Bíblia e vê isso, às vezes a gente deseja ter a vida do ímpio. O salmista chegou a olhar para a vida do ímpio, isso está na Bíblia. E muitas vezes a gente inveja a vida do ímpio, porque no olhar limitado que nós temos, muitas vezes parece que o ímpio é feliz na sua luxúria, parece que o ímpio é feliz na sua riqueza a qualquer custo, parece que o ímpio é feliz na sua prostituição, parece que o ímpio é feliz quando ele vive uma vida longe de Deus. Parece que as coisas do ímpio dão certo. Parece que ele prospera com mais facilidade. Parece que ele conquista coisas muito mais rápido do que nós. Parece que ele sorri mais vezes do que a gente. Parece que ele perde menos do que a gente. Parece que ele sofre menos do que a gente. Mas é apenas uma ilusão. Nós sabemos, e as Escrituras mostram para nós, nesse mundo de aflições, sol e chuva cai sobre ímpio e sobre justo. O que nos diferencia não é aquilo que recebemos ou deixamos de receber aqui e agora, mas aquilo que receberemos ou deixaremos de receber quando, na ocasião de estarmos diante de Deus para prestar contas dos nossos pecados e para receber do Senhor ou a salvação ou condenação. Porque, a bem da verdade, todo ser humano, inclusive nós, se fôssemos receber o que nós merecemos receber, nós receberíamos castigo. A Bíblia diz que nós somos merecedores do inferno. Mas Deus resolveu não nos dar aquilo que a gente merece. Deus, por sua graça, e por isso é graça, resolveu nos dar o seu Filho para morrer por nós e para que por meio dele nós pudéssemos ter certeza de vida eterna. Deus então nos dá graça e não aquilo que a gente merece. Mas para aqueles que não estão em Cristo, o texto vai dizer que eles cairão, porque eles receberão o que merecem. Eles plantaram destruição, eles plantaram um caminho mau, eles plantaram a desobediência, eles plantaram um sistema longe de Deus, eles buscaram desfrutar uma vida como se Deus não existisse, eles se embebedaram com o vinho da prostituição, do luxo excessivo, eles se entregaram uma vida demoníaca. Estes então cairão. E aqui do verso 1 ao verso 3, o que nós temos então é de anúncio da queda desse sistema, esse sistema mundano. Muito bem, mas o texto não apenas anuncia a queda desse sistema, mas também anuncia o que nós devemos fazer. Porque se a gente compreender que Apocalipse é um livro de cenas que conta para nós o que vem acontecendo ao longo da história da igreja, então ele não revela para nós apenas o fim, mas ele revela essa história que é governada por Deus. E nessa história que é governada por Deus, eu e você estamos inseridos. E eu e você vivemos num mundo de aflições, e eu e você estamos lidando com um mundo que jaz do maligno, um sistema que se opõe a Deus. Eu e você estamos neste mundo. E o que devemos fazer então? O anúncio do verso 4 ao verso 8 é um anúncio de separação. Veja o que diz o verso 4 ao 8. O texto vai dizer assim: então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam de lá, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados,
para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, pague-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice, façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava, então sentada como uma rainha, estou sentada como uma rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão. Morte, tristeza e fome, e fogo a consumirá. Pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. É importante a gente tentar entender aqui a imagem. Eu quero levar vocês para a imagem do Antigo Testamento da destruição de Sodoma e Gomorra. É mais ou menos isso aqui que João quer dizer. Sodoma e Gomorra estava vivendo uma vida de promiscuidade, de pecado, e o pecado de Sodoma e Gomorra subiu aos céus de tal forma que Deus desceu para estabelecer juízo. E a ordem que Deus deu foi para que Ló e sua família saíssem de lá. E por que eles deviam sair de lá? Porque o juízo de Deus cairia sobre Sodoma e Gomorra. Ou seja, Sodoma e Gomorra não era lugar para Ló e sua família. Eles deviam sair de lá, porque eles pertenciam a Deus e não pertenciam ao mundo. O texto então mostra que os pecados desse sistema está chegando a níveis tais que Deus vai estabelecer juízo. Mas para que o juízo de Deus não recaia sobre nós, a ordem é para que nós saiamos desse sistema, para que nós não compactuemos com esse sistema, para que nós não se envolvamos com estas coisas, mas para que nós então saiamos. O texto diz no verso 4, saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados. Saiam dela. Então, meus irmãos, diferente de Ló, e esse é o contraponto, diferente de Ló, que teve que sair de lá no sentido geográfico, nós não temos como sair do mundo no sentido geográfico. Nós estamos no mundo e não há como sair do mundo. Nós estamos lidando o tempo todo com um sistema mundano que não crê em Deus, que não se dobra à verdade. Nós nos relacionamos o tempo todo com estas coisas. A questão não é se relacionar com estas coisas, mas não compactuar com estas coisas, não participar do pecado desse sistema, não querer tirar proveito desse sistema, mas viver de fato uma vida separada para Deus. E quando a gente pensa em santificação, a Bíblia vai mostrar que viver uma vida de santificação é viver uma vida separada para Deus. É viver uma vida como um povo sacerdotal, um povo escolhido de Deus, um povo separado para Deus, que embora esteja no mundo, não pertence ao mundo, mas transforma o mundo pela transformação que ele recebe do próprio Senhor. Portanto, no mundo nós temos função. E qual é a nossa função? Jesus vai dizer, precisamos ser sal da terra. E o sal, se perdeu o seu sabor, ele não serve para coisa alguma. Sal, ele é necessário para duas coisas. Para temperar e para não deixar apodrecer. Nós temos uma função no mundo, dar tempero ao mundo e não deixar que ele apodreça. A igreja é importante no mundo. O juízo de Deus não desceu sobre o mundo ainda, porque a Bíblia vai dizer nas palavras de Pedro que Deus é paciente e ele espera até que todos aqueles que pertencem a ele se arrependam. Então,
depois o juízo virá. Portanto, Deus não pesou a mão sobre a igreja ainda, Deus não pesou a mão sobre o mundo ainda, porque a igreja está no mundo, e ela com o seu tempero, e ela com a sua propriedade, ela ajuda a fazer com que o mundo ainda ganhe uma sobrevida, ele não apodreça. Mas ainda Jesus vai dizer no mesmo Sermão do Monte que nós somos a luz do mundo. A luz. A igreja precisa ser um farol que ilumina a escuridão. A igreja precisa ser a luz para mostrar para o mundo o verdadeiro caminho, a verdadeira vida. A igreja não pode esconder a sua luz. A igreja não pode ter medo de ser luz. Nós estamos no mundo é para isso. Nós somos sal e somos luz. Mas ainda, nas palavras de Paulo, nós somos os embaixadores de Cristo. Ou seja, nós testemunhamos do Evangelho, nós buscamos viver de uma forma diferente do mundo, mas também anunciamos ao mundo que a salvação só é possível por meio de Cristo Jesus. O único meio de se salvar desse mundo caído, desse sistema corrupto, é Cristo. E por isso nós devemos anunciar. Nós devemos ser como Noé nesta geração. E quando Noé começou a construir a arca, as pessoas continuaram casando-se e dando-se em casamento. Continuaram vivendo as suas vidas como se nada estivesse acontecendo. Continuaram seus negócios, os seus trabalhos, tocando a vida de qualquer forma. Mas Noé estava construindo a arca. Quando ele terminou de construir a arca, veio o dilúvio. Mas quando o dilúvio veio, a porta da arca estava fechada. E já era tarde para toda aquela geração que pereceu no primeiro dilúvio. A igreja é como Noé. Ela está construindo a arca. Ela é a única que anuncia a salvação. O mundo continua vivendo como se essas coisas não existissem. Mas nós não. É por isso que o texto diz que nós devemos estar separados, porque a nossa maneira de viver não pode ser a mesma forma da do mundo. O nosso jeito de ser não pode ser o mesmo jeito do mundo. E aqui a gente não está falando de personalidade ou de alegria. Às vezes a gente confunde essas coisas, sabe? Quando a gente fala essas coisas, parece, e a gente precisa sempre tentar explicar, parece que a gente está falando o seguinte: não, o mundo se alegra, então eu não posso me alegrar. O mundo brinca, eu não posso brincar. Não é isso. A gente pode sorrir, a gente pode brincar, a gente pode ter amizade, a gente pode nos relacionar, a gente pode fazer as coisas natural, que são boas, que Deus criou para nós. Não foi o mundo que criou as coisas. Não é o mundo que cria nada. É Deus que criou, e Deus criou muitas coisas para o nosso deleite, para o nosso prazer. Eu sempre digo isso, especialmente quando a gente está na classe dos noivos, quando a gente vai falar sobre assuntos de relacionamento sexual no casamento, eu sempre digo isso. Deus poderia ter nos feito, por exemplo, para se alimentar sem ter paladar. Apenas para nossa própria, para a manutenção da nossa vida. Mas Deus quis nos dar prazer em comer. Ele nos deu paladar. Assim Deus nos deu muitas boas coisas para desfrutar. Quando Ele criou o mundo, Ele disse que ficou muito bom. E pediu para que um homem pudesse ser mordomo do mundo e pudesse cuidar do mundo, conservar o mundo para a glória de Deus. Mas o homem escolheu seu próprio caminho. Ele pecou e a sua queda manchou esse mundo criado por Deus. Portanto, o mundo não é aquilo que Deus fez por conta do pecado. Então, não há problema de rir, de brincar, de ter boas amizades, de ter lazer. Não é isso que nós estamos dizendo. O que nós estamos dizendo é que nós não podemos
concordar com o pecado. Nós não podemos continuar vivendo o pecado, ou tentar ter prazer no pecado, ou buscar benefícios para a vida no pecado, ou achar que o pecado é normal. E não é normal diante de Deus. Deus é imutável, Ele não muda o seu padrão. O padrão de Deus é altíssimo. E a salvação está exatamente em entender que nós não conseguimos alcançar o padrão de Deus. E o que faz então o ser humano? Das duas, uma. Ou ele olha para isso e diz, Senhor, eu não consigo. E agora? Aí Deus diz, e agora tem Jesus Cristo para te salvar. É isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, verso 21. Então, uns voltarão-se para Deus e vão dizer, Senhor, eu entendi, eu não consigo, mas e agora? Agora tem Jesus Cristo, então eu quero Ele para ser meu Salvador. Mas outros, o que farão? Tentarão rebaixar o padrão de Deus para viver de uma maneira que a sua consciência não se incomode. Porque o padrão estabelecido por Deus é algo que mexe dentro da gente. Seja crente, seja não crente. Porque nós temos dentro de nós a lei moral de Deus. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. O que tentamos fazer é trocar essas coisas, é diminuir este padrão de Deus para ficar mais fácil ou mais ajustável para nós. É tão verdade que nós sabemos o que é certo e errado, mesmo não sendo cristão, quando a gente vê um crime acontecendo bárbaro, até o ímpio se comove. Até ele tem senso de justiça. Até ele quer que as coisas aconteçam de forma correta. Não é verdade? Quando uma criança é violentada, há um padrão em nós. A gente não aceita e não admite isso. Não é só o crente não, um ímpio também. E de onde ele tira isso? De onde vem essa verdade? Essa verdade vem de Deus que nos comunica. Se ele desmerecer esta verdade que está sobre nós, então ele não tem verdade para julgar absolutamente nada, porque qualquer coisa se torna relativa, até mesmo o crime de alguém. Porque se a verdade é relativa, quem pode dizer que aquilo é um ato errado? Porque alguém pode dizer, isso é errado para você, mas para mim não. Mas nós julgamos as coisas de forma absoluta, porque é um padrão moral sobre nós. Portanto, esse padrão ele não rebaixa. O que nós precisamos fazer é se voltar para Cristo, para que Ele seja o nosso Senhor, para que Ele seja o Salvador, porque Ele cumpriu esse padrão de Deus. E aí, então, vivemos para Cristo como separados. Por isso o texto diz, separem, sai do mundo. Porque só em Cristo que a gente se separa, porque a gente recebe o Espírito Santo de Deus. Passamos a ser propriedade de Deus e não somos mais propriedades do mundo. Estamos no mundo, mas pertencemos a Deus. E, portanto, precisamos buscar viver deste modo. Mas o texto continua e é bom a gente explicar uma coisa aqui. O texto vai dizer a partir do verso 6 e parece ser algo como retribuam o mal que eles estão fazendo a vocês. É como se o texto estivesse trazendo uma mensagem para nós. E dizendo assim, retribua-lhe na mesma moeda, pague-lhe em dobro pelo que fez, misture uma porção dupla do seu próprio cálice e tal. Parece que o texto está dizendo para nós que a gente deve fazer isso, ou no tempo do fim isso precisa ser feito pela igreja. Não. A igreja nunca foi chamada a devolver o mal com o mal. Seria uma contradição às escrituras se isso aqui tivesse sido escrito para a igreja. A igreja nunca foi chamada a olho por olho, dente por dente. Nós já vimos isso aqui em outra ocasião, pregando a palavra. Nós somos chamados a vencer o mal com o bem. Então, aqui a gente precisa entender que, e aí é um jogo de cenas, é uma visão, não é literal. João, ele está ouvindo a voz de um anjo. O texto começa dizendo que um anjo branda em alta voz. E a gente vai ver que o Apocalipse usa
a figura de um anjo o tempo todo, anunciando o juízo, se manifestando com poder. Ele ouve um anjo. Então, a princípio, ele ouve uma voz que fala com o povo de Deus: se separe, saia, não participe do pecado deles, para que as pragas não caiam sobre vocês. E aí vai dizer: pois os pecados da Babilônia alcançaram o céu. Deus se lembrou dos seus crimes. E agora é como se ele estivesse anunciando. Pensa comigo assim, é como se ele estivesse aqui dizendo o seguinte: ó, saiam daqui que isso aqui vai pegar fogo. Porra, sai desse lugar. E como se ele estivesse tirando a igreja, e agora ele vira a palavra para Deus e diz: agora pesa a mão sobre eles. Agora vai, Deus. Retribua o mal que eles têm praticado. Dê a eles aquilo que eles merecem. Então a palavra aqui agora é dirigida para Deus, para que Deus então possa pesar a mão de juízo. O verso de número 8, ele diz: por isso, num só dia as suas pragas a alcançarão. E quem tem essas pragas é Deus. Morte, tristeza e fome. O fogo a consumirá, pois o poderoso é o Senhor Deus que a julga. Então é essa a imagem que a gente precisa ter. É como se o anjo estivesse dizendo: igreja, sai. E agora o juízo descerá. Muito bem. Então, essa igreja sai, não é só para a igreja do fim, mas é a igreja da história. É para nós, é para nós, é para a igreja de todos os tempos. Porque nós precisamos ser como aquela virgem na parábola que Jesus contou. Vocês lembram? Que precisava ficar na expectativa da chegada do noivo. Precisava manter a sua luz acesa na expectativa da chegada do noivo. A igreja, ela precisa viver na expectativa da volta de Cristo, na expectativa do futuro vindouro, das coisas que Deus ainda vai fazer nas nossas vidas, na vida da sua noiva, na vida da igreja. Então aqui é um anúncio de separação, mas do verso 9 a 19 há um anúncio da lamentação. Veja como é que a cena se encaixa. Deus anuncia a queda por meio do anjo. Depois anuncia: sai, igreja, porque vai pesar o juízo. Então agora é o anúncio de que aqueles que ficam, eles começam a se lamentar. Eles começam a chorar. Eles começam a sofrer. O texto vai dizer no verso 9 a 18: quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas uma hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pérolas preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda, tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. Eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam, todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas que enriqueceram à custa dela ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: ai, a grande cidade vestida de linho fino, de roupas de púrpuras e vestes vermelhas, adornada de ouro, pérolas preciosas e pérolas, em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios, e todos que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão:
que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade. Lançarão pó sobre a cabeça e, lamentando-se, chorarão e gritarão. Ai, a grande cidade, graças à sua riqueza, nela prosperam todos que tinham navios no mar. Em apenas uma hora, ela ficou em ruínas. Veja, o texto então está dizendo que há um lamento daqueles que viveram e estão vivendo a sua vida nesse sistema mundano. E aqui isso faz a gente pensar e refletir numa coisa. A gente precisa parar de achar que vai ser possível qualquer sistema humano dar certo neste mundo. É uma briga o tempo todo de ideologias, de capitalismo, de socialismo, de comunismo, de fascismo, de direita, de esquerda. É tanta discussão, é tanta vontade de fazer com que isso dê certo, mas a Bíblia está dizendo que não vai dar certo. Que numa hora isso tudo vai cair. Vai cair por terra. Essas coisas não dão certo. Porque não há nenhum sistema humano que de fato seja um sistema que agrada a Deus. O que a gente está vendo é que esse sistema mundano, ele cairá. Ele cairá. E nós precisamos, então, não ser aqueles que lamentam essa queda. Não são aqueles que se entristecem por isso. E aqui a linguagem é no contexto de João. Se fosse no nosso contexto, João não estava falando de passageiros, piloto, marinheiro de navios. João estaria falando de piloto de avião. João estaria falando de satélite, de celular. João estaria falando de internet. É porque esses símbolos que João utiliza aqui têm relação com o seu contexto da época, com aquilo que ele conhecia. Então esse comércio que ele está dizendo aqui, são aquilo que era comercializado na época. Mas isso aqui pode ser um símbolo do capitalismo, símbolo do negócio fácil, das empresas, da negociata, da corrupção, das vantagens alheias, do sistema pecaminoso. Só que na época de João, o que ele conhecia eram estas coisas. Era negócio de pérolas, de pedras, de tecidos, de madeira. São essas coisas que mexiam com a economia daquela época. João está dizendo que por mais que por um tempo essa cidade prospere, um dia ela vai cair. Um dia ela vai cair. E por que ela vai cair? Porque nenhuma prosperidade sem Deus se sustenta. Nenhuma prosperidade sem Deus. E sabe por quê? Porque a Bíblia diz que tudo vem dele. E quando o homem tenta viver a sua vida como se não dependesse de Deus, ele se coloca e se considera o seu próprio Deus. E nós já vimos nas Escrituras que Deus não divide glória com ninguém. Com ninguém. Por isso o sistema vai cair. Assim como caiu Babel. Lembra, após o dilúvio, o povo, então, com medo do dilúvio, recebeu a ordem de Deus para encher a terra, para se espalhar. Porque essa era a ordem de Deus, para que houvesse homens, mordomos do Senhor em toda a criação, porque onde está um ser humano, ali está uma imagem e semelhança de Deus. O homem é o símbolo máximo de que há um Criador de todas as coisas, porque ele reflete o seu Criador. Mas o que o homem fez? Ele desobedeceu mais uma vez e quis construir uma torre para tocar aos céus, para que talvez desta maneira ele pudesse se garantir, se proteger do dilúvio. E até hoje os homens tentam construir torres para chegar ao céu, desobedecendo a Deus, não dando ouvidos à voz de Deus. Por isso vai cair.
Então, meus irmãos, independente destas coisas, o que a gente precisa pensar? Que a nossa vida, ela descansa em Deus. Nós não fazemos parte daqueles que lamentarão por essa queda, mas nós estaremos ao lado daqueles que, de forma jubilosa, louvarão e adorarão a Deus porque confiam na justiça do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, abrir um parênteses de algo que eu ouvi hoje. Está surgindo uma notícia por aí, que é a possibilidade de um tsunami aqui no Nordeste. Quem viu isso hoje? Muita gente. Meus irmãos, por favor, não permita que estas coisas tirem tua paz. Se de fato um tsunami chegar, quando ele estiver perto de chegar, a gente vai tomar as providências. Ok? Mas não sofra com algo que pode ser que nunca aconteça. Entende? Não antecipe para você um problema que você não tem que resolver hoje. Nós devemos descansar em Deus. Recebi mensagem hoje dizendo, já começou a evacuação em Aracaju? Como assim? Como assim evacuação? Já? Eu não estou duvidando de que algo ruim pode acontecer. O que eu estou dizendo é que nós devemos, acima de tudo, descansar em Deus. Estava dizendo com Carla vindo para casa, vindo para a igreja hoje. Falei, se a gente pensar nisso, para pensar. Tem coisas muito mais comuns que podem acontecer na nossa vida e que a gente vive sem se preocupar. Um mal súbito, um acidente de carro, uma violência urbana e tantas outras coisas que estatisticamente acontecem muito mais do que um tsunami e não tira a nossa preocupação. Por que estas coisas vai fazer isso? Sabe, não permita que as más notícias desestabilizem você. Porque nós temos as boas notícias para descansar. Deus está cuidando de todas as coisas e Ele está cuidando de nós. Então nós viveremos um dia de cada vez de forma responsável. Amém? Mas por último, há um último anúncio aqui, que é o anúncio de vitória e de júbilo. Verso 20 a 24 diz assim: verso 20 a 24, celebrem o que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou ao mar, ao tsunami, e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas, dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro de seus muros artífice algum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro dos seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado o sangue de profetas e de santos, de todos os que foram assassinados na terra. Então o texto está convocando os céus, os santos, os apóstolos, os profetas a celebrar, a louvar juntamente com Deus, porque Deus julgou esse sistema, retribuindo a eles o que ele fez contra nós, o que eles fizeram contra a igreja, a perseguição,
o martírio e tantos outros males que o mundo fez contra a igreja de Deus, os servos de Deus. E aí o texto, então, do verso 21 a 24, tem aqui a imagem, a descrição desse juízo, quando o anjo taca esta pedra sobre o mar. E então, por conta disso, esse sistema é destruído. E o que é interessante aqui é que ele está dizendo que nunca mais haverá boas coisas nesse sistema. Nunca mais haverá música. Por quê? Porque a música foi dada para louvor de Deus. Eu não estou dizendo que a gente não possa ouvir música sem ser gospel. Pelo amor de Deus, não é isso. A gente pode ouvir boas músicas, mas a música foi dada para a glória de Deus. Então, quando a gente faz boa música, Deus é glorificado com isso. Mas o mundo pega aquilo que é bom e estraga. Destrói. Distorce. O texto vai dizer que não haverá mais artífice, não haverá mais artistas dentro dessa cidade. Por quê? Porque a arte é algo que glorifica a Deus. Foi dado para glorificar o Senhor. Quando um pintor, quando um escultor usa deste dom, deste talento, ele só manifesta a glória do Deus Criador de todas as coisas. Mas o texto vai dizer que estas coisas não mais existirão para propósitos que são contra Deus, porque o juízo de Deus virá sobre eles. Mas sabemos que nós continuaremos cantando, continuaremos tocando, continuaremos louvando aquele que é merecedor de todo louvor e de toda a glória. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu quero fechar minha palavra com 3 aplicações finais enquanto o Ministério do Louvor se aproxima para a gente encerrar o culto. A primeira: não devote a sua vida a nenhum sistema de mundo. Todos eles cairão e ainda são contra Deus. Não devote a sua vida a nenhum sistema mundano. Você pode até achar que um é melhor para viver, é melhor para a sociedade. Você pode até achar que um se parece mais com os valores de Deus, com os valores das Escrituras, mas não coloque o seu coração nessas coisas. Não devote esses sistemas mundanos. A sua devoção, a sua adoração, o seu coração precisa estar em Deus. Como eu disse na mensagem da semana passada, nós precisamos estar preparados para viver em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer governo, seja governo democrático, seja governo totalitário, seja com liberdade religiosa, seja com perseguição. A igreja sempre viveu estas coisas durante a sua história e nós precisamos ser capacitados para viver qualquer circunstância que chegue sobre nós. Portanto, não coloque o seu coração devoto a essas coisas. Todo e qualquer sistema cairá. Mas segundo, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Somos chamados para se separar do sistema pecaminoso que chamamos de mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Somos chamados para se separar do sistema pecaminoso. Uma coisa importante. Não sei se os irmãos já acompanharam pessoas que precisaram passar por exemplo, pelo AA, por exemplo, para se libertar do álcool, ou para se libertar de qualquer outro vício ou de qualquer outra droga. Por que essas pessoas elas são pegas e são tiradas do convívio social e isoladas? Para que elas possam se desintoxicar. E não apenas isso, para que elas não sejam influenciadas pela rotina, pelas amizades, por aqueles que praticam as mesmas coisas.
Então ela é tirada do convívio social para que ela tenha uma nova rotina, uma nova alimentação, para que ela desfrute de outros prazeres, para que ela ocupe a mente de outras coisas, para que ela então consiga se reabilitar ao ponto de ter domínio sobre essa situação. Quando a gente começa na vida cristã, a gente precisa pensar nisso. Quando Deus nos chama para nos separar do mundo, é exatamente por isso. Porque não pense você, que enquanto você não estiver numa fase de amadurecimento, que você vai influenciar as pessoas. Você não vai. Você será influenciado a viver o sistema pecaminoso. Por isso, se separe, conheça a Deus, se fortaleça, crie novas rotinas, viva uma vida espiritual. E aí então, se aventure no mundo, não mais para viver o que o mundo tem a oferecer, mas para ser sal, luz e embaixador de Cristo. Deus nos chama para isso. Mas em terceiro e último lugar, nunca inveje o ímpio. O final dele é sofrer juízo. Nunca inveje o ímpio. O final dele é juízo. Nós temos Cristo. Se temos Cristo, nós temos tudo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E por que nada falta? Porque temos o pastor. Temos Cristo. Se temos Cristo, temos tudo. Tudo que a gente precisa para uma vida e uma vida piedosa. Por isso, nunca inveje o ímpio. O final dele é sofrer juízo. Que Deus nos abençoe.